Talvez você tenha olhado para o céu hoje, buscando uma resposta que ainda não chegou. Ou então, segurou uma lágrima enquanto todos ao redor sorriam, fingindo que está tudo bem. Às vezes, a alma se cansa, e parece que os dias não fazem mais sentido. O que é que está por trás de tudo isso que você tem vivido pode parecer confuso agora, mas existe uma ternura escondida até nas perdas. Há um fio invisível entre o que doeu e o que ainda vai florescer. Nada escapa aos olhos de Deus, nem mesmo aquele suspiro que você soltou quando achou que ninguém mais se importava. Tudo, até mesmo o silêncio, tem um propósito. Esta mensagem chega como um sussurro suave, como um abraço que atravessa distâncias, um convite à pausa, à escuta, à fé que, embora ferida, ainda pulsa. Você também sente que precisa de um tempo com Deus, um instante só seu e dele, sem barulho, sem máscaras. Então, respire, permita-se desacelerar o coração e entrar neste espaço de alma. Aqui, cada palavra foi costurada com o cuidado de quem sabe que você carrega lutas invisíveis. Mas também carrega promessas. Nada é por um acaso. Há algo divino acontecendo, mesmo quando tudo parece parado. E talvez essa leitura seja uma resposta. Talvez hoje, finalmente, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. Há dias em que a vida pesa mais do que a alma consegue suportar. Você olha ao redor e não reconhece mais os caminhos que trilhou. Tudo parece desconectado, fora de lugar, como se você tivesse sido esquecido no meio da estrada. Nessas horas, o coração pergunta em silêncio: por que, Deus? Mas o céu parece mudo. É difícil acreditar em propósito quando tudo à sua volta desmorona. As orações parecem não passar do teto, e as promessas que antes aqueciam, agora parecem distantes. O cansaço não é só físico, é espiritual. É um tipo de esgotamento que esvazia até o brilho no olhar. Você sente isso também? Mesmo quem crê profundamente passa por esses desertos. Há um tempo em que Deus se cala, e o silêncio dele nos fere. Mas não é ausência, é preparo. Enquanto tudo parece estagnado, há raízes crescendo em silêncio dentro da alma. O invisível também é sagrado. A fé, nesses momentos, não é grito, é sussurro. É seguir em frente mesmo sem enxergar o caminho. É confiar mesmo sem entender. E talvez seja justamente nesses dias de dor muda que Deus mais está perto. Tão perto que não precisa nem falar, só estar. Talvez a sensação de estar perdido seja, na verdade, um convite ao reencontro, um chamado ao centro, ao íntimo, ao secreto onde ele habita. Às vezes, é preciso perder-se de si para encontrar-se nele. E então, tudo começa a ganhar outro sentido, mesmo sem mudar de forma. Não. Entender não significa que não há um plano. Às vezes, a ausência de lógica é o solo fértil onde a fé aprende a crescer. Quando você não tem mais respostas, tudo o que sobra é confiar. E confiar é o começo de toda a cura. O coração humano se debate diante do invisível, mas Deus não precisa se explicar para agir. Ele trabalha nas entrelinhas da sua história, nos bastidores da sua dor. Ainda que agora nada faça sentido, um dia você vai olhar para trás e entender o cuidado escondido no caos. Então, por hoje, apenas respire, descanse no mistério. Você não precisa entender tudo, só precisa permanecer. E se esse momento de confusão for exatamente o solo onde Deus escolheu plantar o seu propósito, há um tipo de silêncio que assusta. Principalmente quando vem depois de tantas orações. Você dobra os joelhos, derrama a alma, espera uma resposta e tudo o que ouve é o eco do seu próprio clamor. Parece que Deus se escondeu, que o céu se fechou. E então vem a pergunta que machuca: será que ele me esqueceu? Mas o silêncio de Deus não é abandono. É um idioma sagrado que só o coração disposto à escuta pode compreender.
Às vezes, a resposta está exatamente nesse silêncio, não como um fim, mas como um chamado à intimidade. Quando ele não fala, é porque quer que você apenas esteja ali, com ele. Silêncio também é presença. É no vazio das palavras que nasce o espaço da revelação. Deus não precisa de ruídos para agir. Muitas vezes, ele sussurra no sopro, do vento, no abraço inesperado, no alívio que vem sem explicação. Você consegue perceber, a alma, acostumada ao barulho, se desespera quando tudo silencia. Mas é nesse lugar de escuta profunda que a fé amadurece. O silêncio, por mais desconfortável que seja, é o ventre onde nascem as respostas mais transformadoras. Não para a mente, mas para o coração. Talvez, nesse exato instante, você esteja vivendo esse silêncio. Talvez tudo o que queria era uma direção clara, uma voz que dissesse, vai por aqui, mas o que vem é apenas o nada. Um nada cheio de Deus, um vazio onde Ele está por inteiro, moldando você sem pressa. Confie no que está sendo construído sem alarde. Deus não precisa se explicar para estar presente. E às vezes, quando tudo silencia, é porque Ele está mais perto do que nunca. Olhe para dentro. Você sente? Fique, mesmo sem entender, mesmo sem ouvir, mesmo sem sinal. Porque permanecer é também uma forma de adoração, e o céu se move, ainda que você não veja, porque há propósitos que só florescem no silêncio. E se a ausência de resposta for, na verdade, o cuidado mais profundo de Deus por você, nem toda dor é um castigo. Às vezes, ela é caminho, um jeito delicado, embora duro, de Deus nos levar para mais perto do que realmente importa. Quando tudo desaba, você percebe o que permanece. E quase sempre o que fica é o que tem propósito eterno. Já notou? A dor nos desmonta, mas também nos revela. Você pode não entender agora por que algumas coisas precisaram doer tanto, mas há um cuidado escondido até mesmo no que partiu. Algumas lágrimas que você chorou no escuro foram sementes silenciosas, profundas, eternas. Há dores que parecem nos rasgar, mas na verdade estão nos transformando. Deus nunca desperdiça um sofrimento. Cada lágrima que cai diante dele é colhida com zelo. É no chão da alma ferida que florescem propósitos que você jamais escolheria, mas que carregam um sentido divino. Pode parecer injusto passar por certas perdas, e talvez seja mesmo difícil perdoar a vida, portanto, mas existe um recomeço nas entrelinhas da dor. Um renascimento que só acontece quando a alma se dobra e diz, mesmo ferido, eu ainda creio. Não é fácil enxergar isso no meio do processo. O coração se debate, a fé vacila, o medo fala alto, mas Deus continua sendo Deus, mesmo quando você está fraco. E é nesse exato momento, quando você pensa que não vai aguentar, que Ele sustenta o que você já não consegue segurar. A dor, embora cruel, pode ser um mestre. Ela ensina o valor da presença, do agora, da oração sussurrada com os olhos inchados. Ela faz você parar, olhar para o céu e dizer, me ajuda. E nesse clamor sincero, brota um sentido que não depende de explicação, só de entrega. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e perceber, foi ali, naquele vale escuro, que sua fé encontrou raízes, que seu coração aprendeu a confiar, que seu espírito despertou para o eterno. E se essa dor não for o fim, mas o início de um propósito maior do que tudo o que você sonhou, há dias em que levantar da cama já é uma batalha. Quando o peso da vida parece maior do que qualquer promessa, você ora, mas a fé vem fraca, você tenta crer, mas o desânimo parece vencer. O cansaço da alma vai além do corpo. É um cansaço que pede silêncio, descanso e, secretamente, um recomeço. Desistir parece tentador quando nada muda, quando o tempo passa e os sinais não aparecem.
quando tudo o que você esperava não acontece. É nesses momentos que a esperança precisa ser buscada como quem procura água em pleno deserto, um gole de fé para não secar por dentro. Talvez você esteja nesse ponto agora, onde até respirar dói, onde tudo parece fora de lugar. Mas até esse vazio pode ser sagrado se você permitir que Deus entre nele. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Às vezes, ele só espera que você diga: estou aqui, mesmo fraco. A beleza da fé é que ela não exige perfeição. Deus se aproxima da sua fragilidade, não da sua performance. Ele conhece cada luta invisível que você travou esta semana. E se você ainda está aqui, lendo isso, é porque não desistiu, mesmo tendo motivos. E isso já é fé. Nem sempre continuar é bonito. Às vezes, continuar é só respirar fundo e dar mais um passo, mesmo com lágrimas nos olhos. Mas saiba, cada passo dado no escuro tem valor eterno. Cada decisão de permanecer, mesmo sem força, carrega o aplauso silencioso do céu. Você não precisa vencer o mundo hoje, só precisa não soltar a mão de Deus, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, porque enquanto você pensa em desistir, Ele pensa em restaurar. Enquanto você se culpa, Ele sussurra: eu ainda estou aqui. Talvez no fim das contas não seja sobre ter todas as respostas, mas sobre permanecer no lugar certo, mesmo quebrado, mesmo confuso, mesmo cansado. Deus não te pediu força, Ele pediu presença. E isso você ainda pode oferecer. E se esse momento em que você quase desiste for, na verdade, o instante exato em que Deus começa a agir, há um momento em que a alma, mesmo ferida, começa a se voltar para o céu. É sutil, quase imperceptível, como quando o vento muda de direção ou uma flor começa a abrir devagar. Depois de tanto caminhar no escuro, algo dentro de você deseja voltar. Voltar para Deus, não como quem retorna por obrigação, mas como quem reencontra um lugar seguro. Esse reencontro não exige palavras bonitas nem força total. Deus não está esperando que você venha com tudo resolvido. Ele só quer você, do jeito que está, com as dúvidas, os medos, as feridas, com o coração meio trincado, mas ainda pulsando fé. O que Ele quer é a sua verdade. Talvez você tenha se afastado e nem percebeu. A correria, as decepções, os silêncios, tudo isso te empurrou para longe. Mas Ele nunca se afastou. O reencontro começa quando você descobre que, mesmo distante, ainda é amado. Que Ele sempre esteve ali, do seu lado, em silêncio, esperando. Voltar não é retroceder, é se redescobrir. É se permitir ser abraçado de novo. É dizer com humildade: eu não tenho tudo em mim, mas tenho saudade de ti. E acredite, Deus não despreza um coração que volta assim. Ele corre ao encontro. Ele cura sem pressa. Ele restaura com ternura. Às vezes, esse reencontro começa com um suspiro, um olhar ao céu no fim do dia. Uma música que te faz chorar sem saber por quê. Um texto como esse. Deus sabe os caminhos do coração, e Ele sabe como tocar o seu no momento certo. Talvez agora seja esse momento. A fé que retorna depois da dor é mais profunda. Ela não se apoia em promessas fáceis, mas em presença. Presença que acolhe, que abraça, que sustenta. Deus não te cobra pelo tempo que passou longe. Ele só celebra o fato de você estar voltando, e quando você volta, tudo muda. Ainda que nada ao redor mude, a alma respira, a esperança renasce, e a certeza de que há propósito mesmo na dor se torna mais clara. O reencontro com Deus não apaga o passado, mas transforma o futuro. E se tudo o que você viveu até aqui fosse só o caminho até esse reencontro? A alma humana tem pressa, quer respostas imediatas, portas abertas logo, curas sem demora. Mas Deus trabalha em outro tempo, um tempo que não se mede no relógio, mas no coração.
O tempo dele não é atraso, é precisão. Mesmo quando tudo em você grita por agora, ele está formando algo eterno em você. É difícil esperar, principalmente quando já se esperou tanto. Você olha para o lado e vê a vida acontecendo para os outros enquanto a sua parece parada. Mas o que você não vê é o que está sendo preparado nos bastidores. O céu não se atrasa, ele só age quando a alma está pronta. Cada estação tem seu sentido. Há tempos de plantar, tempos de regar e tempos de florescer. Mas também há tempos de silêncio, de poda, de recolhimento. E nesses períodos, mesmo sem evidência visível, Deus está trabalhando. Ele é o jardineiro fiel que nunca abandona a terra que semeou. A impaciência é um veneno para a fé. Ela nos faz pensar que Deus esqueceu, que fomos deixados para trás, mas a verdade é que Ele está alinhando coisas que você ainda nem imagina. O tempo dele constrói com profundidade, com base. Não é raso, não é apressado, é amoroso. Talvez o seu milagre já esteja a caminho. Só ainda não chegou porque virá completo, inteiro, no tempo perfeito. Deus não entrega bênçãos imaturas. Ele prepara você para recebê-las. O que você chama de demora, Ele chama de cuidado. O que você chama de espera, Ele chama de formação. A maturidade espiritual nasce quando a gente aprende a confiar no tempo de Deus, mesmo quando o nosso tempo dói. É quando conseguimos dizer, eu não entendo, mas eu espero. É nesse espaço de confiança que a graça age com mais liberdade. A alma que espera em Deus não está parada, está sendo curada, moldada, fortalecida. É no tempo dele que as peças se encaixam, os propósitos se revelam e a paz se instala. Esperar nele é acreditar que o melhor não passou, está por vir. E se o que parece demora for, na verdade, a exata hora em que Deus está construindo o que você orou? Recomeçar dói, mas também liberta. Às vezes, o que você chamava de fim era só uma pausa divina. Um tempo de silêncio antes da próxima página. Deus tem um jeito todo seu de reescrever histórias, não com borracha, mas com graça. Ele não apaga o que foi. Ele transforma o que virá. Os recomeços de Deus não são frágeis. Eles nascem de terras cansadas, de almas esgotadas, de corações que pensaram que já tinham perdido tudo. Ele pega os cacos e com paciência cria algo novo. Não igual ao que foi, mas cheio de significado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, o início de um novo ciclo. Você não precisa ter todas as respostas para começar de novo. Só precisa estar disposto a dar um passo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Deus honra movimentos pequenos quando eles vêm de um coração sincero. O primeiro passo nunca é fácil, mas é o mais sagrado. Recomeçar com Deus é diferente. Ele não exige perfeição, só entrega. Ele não te cobra por ter caído, só se alegra por ver você de pé, ainda que cambaleante. Cada recomeço é um altar erguido em meio aos escombros, e onde há altar, há presença. Permita-se sonhar de novo, voltar a crer, voltar a tentar. O mundo pode dizer que é tarde, que já passou, que não vale mais a pena, mas o céu tem outro idioma, o da esperança. E Deus é especialista em recomeços improváveis. Ele ama surpreender. Há beleza em reconstruir a vida com mãos trêmulas e coração sensível. Há santidade nos começos simples. Você pode não enxergar agora, mas esse novo capítulo pode ser o mais profundo da sua história, porque agora você já sabe o que dói, mas também sabe o que cura. E se falhar de novo? Tudo bem. Deus continua sendo Deus mesmo nas suas tentativas falhas. Ele não desiste. Ele não cansa. Ele segue com você, passo a passo, lágrima por lágrima, até que você perceba, já está recomeçando. E se esse recomeço for, na verdade, o verdadeiro propósito pelo qual tudo precisou acontecer? Nada é desperdiçado nas mãos de Deus.
Nem a dor, nem o silêncio, nem as esperas. Cada capítulo da sua história tem um porquê, mesmo que agora pareça confuso. O que hoje te faz chorar, amanhã pode ser a raiz de uma fé que sustenta outros. O que te machucou ontem, talvez seja o que te molda hoje. Não é fácil entender isso quando estamos no meio do caminho. Às vezes, tudo parece sem sentido. Mas Deus não escreve histórias com linhas retas. Ele escreve com encontros, perdas, pausas e recomeços. E no fim, tudo se encaixa, porque Ele nunca perdeu o controle. Há coisas que você viveu que só agora começam a fazer sentido. Outras ainda estão envoltas em mistério. Mas, aos poucos, você vai percebendo. Havia uma mão guiando, mesmo quando você achava que estava sozinho. Deus estava ali e está ainda agora. O propósito de Deus nem sempre se revela em grandes milagres. Às vezes ele mora no detalhe, no abraço que cura, na paz que chega sem explicação, na oração sussurrada de madrugada. A vida com ele é feita de sentidos profundos, escondidos em gestos simples. Você não foi esquecido. Nem a parte do plano. Há algo sendo construído em você. Algo maior que as respostas que você busca. O propósito nem sempre é aquilo que esperamos alcançar, mas aquilo que nos tornamos enquanto esperamos. Confie, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo quando o céu parecer mudo, porque Deus não deixou de escrever, e o que Ele escreve sempre tem um final cheio de graça, de luz, de eternidade. Tudo tem um tempo, tudo tem um plano, tudo tem um propósito. Não tente controlar o que é divino. Apenas caminhe com fé. O que hoje é lágrima, amanhã pode ser testemunho. O que agora é dor, amanhã pode ser missão. Há propósito até no que você pensou que era perda. E se tudo o que aconteceu na sua vida até aqui for exatamente o que te trouxe para mais perto de Deus, nem tudo precisa ser entendido. Algumas coisas só precisam ser vividas com fé. Talvez essa mensagem tenha chegado no exato momento em que seu coração precisava respirar. Talvez você nem soubesse o quanto precisava de uma pausa, mas Deus sabia. O propósito da vida, muitas vezes, se revela nas entrelinhas, no detalhe, que passa despercebido, no silêncio que acalma mais do que 1000 palavras. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem continua escrevendo, mesmo quando tudo parece confuso. E se Deus já estiver falando, mas de um jeito diferente? Num pôr do sol silencioso, numa lágrima recolhida, num abraço inesperado ou, quem sabe, neste texto que te encontrou agora. Ele continua presente. Sempre esteve, sempre estará. Talvez você nunca entenda completamente por que algumas coisas aconteceram, mas ainda assim poderá descansar na certeza de que nada foi por acaso. Deus estava em cada detalhe, até na dor, até no cansaço, até naquelas noites em que você pensou em desistir. Você não está só. Há um plano, há um tempo e, acima de tudo, há um Deus que transforma o caos em sentido, o choro em cura, a espera em testemunho. Não se trata do fim, mas de como a fé te sustentou durante o caminho. Leve essa mensagem com você. Guarde-a onde sua alma mais precisa. E se ela te tocou, compartilhe com alguém que também esteja tentando entender os próprios caminhos. Às vezes, uma palavra pode ser o sopro que acende de novo a esperança. Curta, comente, envie e espere. A próxima mensagem pode ser a resposta da oração que você nem consegue mais fazer.